programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúte MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Atualidade. Nós conversamos hoje com a jornalista Joana Tavares. Ela é editora do jornal Brasil de Fato em Minas Gerais. Joana, esse projeto de um jornal nacional já tem 11 anos, né? E eu imagino que seja uma dificuldade muito grande ter um jornal com uma linha editorial mais alternativa. E ainda mais hoje no Brasil, quando nós estamos discutindo a democratização da comunicação, é um projeto, então, muito importante dos movimentos sociais, não? Sim, o Brasil de Fato foi lançado nacionalmente em 2003, no Fórum Social Mundial, justamente com essa perspectiva de ser um jornal que pudesse trazer uma linha editorial próxima aos movimentos sociais, aos sindicatos, aos partidos de esquerda, que ele conseguisse trazer jornalisticamente a realidade do povo brasileiro que não era coberta com qualidade pela imprensa comercial. Ele nasceu com essa proposta e ao longo desses 10 anos, 11 agora em 2014, cumpriu de fato esse desafio e essa missão, mas com muitas dificuldades, como é a história da nossa imprensa alternativa no Brasil. Dificuldades, eu diria que de sustentação, porque não é uma empresa que tem patrocínio como outras grandes empresas jornalísticas, né? Exato. É muito difícil fazer imprensa de esquerda no Brasil, né? Hoje em dia, e na verdade na nossa história, os meios de comunicação são grandes negócios e custam muito caro, né? Fazer comunicação é caro, é difícil. Sim, então, houve inclusive uma expectativa de que com a eleição do Lula, que foi naquele mesmo ano em que foi lançado o jornal, haveria uma desconcentração da verba publicitária oficial, né, do governo federal e dos governos estaduais e municipais, que em grande medida também sustentam esses veículos de comunicação comerciais, hegemônicos, mas isso infelizmente não aconteceu. Isso que você está dizendo é muito interessante, para que todos saibam, que a maior parte da verba publicitária do governo federal, estadual e municipal vão para os grandes veículos, né? Exato. Ou seja, é a Rede Globo, é a Itatiaia, é o Estado de Minas, que abocanha a maior parte desse bolo. E os veículos pequenos, seja o Brasil de Fato, seja um jornal de interior, emissora de interior, acaba ficando com pouco ou nada, né? Exatamente. Não seria possível criar um fundo de desenvolvimento dessa mídia alternativa no Brasil? Claro, isso é essencial, isso garante, é um dos pilares que poderia garantir que a nossa democracia pudesse ser consolidada, né? Porque é fundamental a expressão de grupos diferentes na sociedade através da comunicação de massa, que eles possam ter mais canais para se comunicar, para se expressar. Sim. E isso, infelizmente, está bem ainda distante, apesar de toda a luta que empreendemos, tanto fazendo a comunicação como lutando por mudanças no próprio marco legal. Isso ainda é um caminho. O Brasil, de fato, é uma concretização desse desafio de fazer comunicação alternativa. Ô, Joana, e aqui em Minas Gerais, o projeto do Brasil de Fato está completando agora 1 ano, né? Além das dificuldades financeiras que eu imagino que possa ter no tipo de empresa desse caráter, como é que é a linha editorial? Vocês enfrentam dificuldade para fazer um jornalismo independente aqui? Sim, em agosto do ano passado foram lançadas as edições regionais do Brasil de Fato em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro e em São Paulo, com o objetivo de traduzir aquele jornalismo comprometido do Brasil de Fato nacional mais próximo da realidade das pessoas, com pautas mais locais, com linguagem mais simples, com formato menor, que pudesse ser um jornal popular no melhor sentido da palavra. E eu já notei que no projeto editorial vocês valorizam muito movimentos sociais, né? Ou seja, aquelas notícias que não estão na grande mídia, elas entram no Brasil de Fato. Sim, nós simplificamos a nossa linha editorial em 2 exemplos. Um é trazer o que a mídia comercial não traz, que são essas notícias das milhares de lutas dos movimentos sociais, sindicais, dos grupos organizados, minoritários, muitas vezes majoritários, mas que não têm suas pautas respeitadas na imprensa, e também trazer notícias com outro ponto de vista. Às vezes a imprensa comercial cobre determinado tema, assunto, né? Não é tudo que é invisibilizado, mas a gente tenta trazer sempre, por exemplo, no caso da cobertura de uma greve, sempre ouvir o trabalhador. Isso parece tão óbvio, mas nem sempre acontece. A mídia comercial tem muitos filtros, né? Filtros políticos, filtros econômicos, né? E o Brasil, de Fato, não é um jornal vendido em banca, né? Como é que é feita a distribuição dele? É um jornal gratuito, é distribuído toda sexta-feira nas ruas de Belo Horizonte, em algumas cidades da Grande BH, e também pela internet, e sobrevivemos com anúncios. Atualmente são a maioria
de organizações sindicais, mas queremos também expandir para que a gente possa ter uma tiragem maior e chegar no estado como um todo. Queremos falar com mais que só os belo-horizontinos, mas no estado de Minas Gerais como um todo. Ok, Joana, obrigado. Vida longa, Brasil de Fato. Parabéns pelo trabalho. Obrigada.